Olá pessoal, aqui mais uma vez Fred Santiago, interessado em fazer mais um vídeo para o seu canal, ou melhor, para o meu canal, ou mais melhor ainda, se é que existe esse termo, o nosso canal. Então eu estava aqui imaginando alguns temas para começar a fazer os meus vídeos e pensei, já que estou de mudança, inclusive até para uma rua principal aqui, está uma bagunça, eu resolvi organizar um pouco esta zona e com isso apresentar um pouco do meu passatempo, ou seja, a minha fonte de estudo também, por que não os livros, né? Eu acho que todo mundo deveria ler livros, seja lá de que tema for, ou de que gênero também, não importa. O que importa é que você adquira esse hábito da leitura. Não importa também se você é doutor ou se você é um vagabundo de rua. Na verdade, o que importa é que você exercite o hábito da leitura para que você adquira maior intelecto e maior consciência de mundo. E foi assim que eu também decidi fazer. Ler, ler, ler. E depois que eu ingressei para o teatro, aí que eu comecei a ler um pouco mais. E me facilitou muito para assimilar até algumas matérias didáticas. Didáticas, né? Aquelas matérias que a gente aprende na escola. Mas sem fugir muito do assunto, e eu espero que esse vídeo seja bastante incentivador para quem não conhece e muito legal para aqueles que já têm o hábito. Vão ter a oportunidade de conhecer novos títulos ou então novos gêneros também. Vamos lá? Interessante isso aqui, né? Que isso? Ó. Aqui, uma outra história que depois eu vou falar dela. Então, como é que eu costumo fazer aqui dentro? Em ver, tá tudo dessa maneira. No corredor, encaixotado. E os livros também. Não é diferente. Tem aqui um pouquinho e eu vou começar daqui. A gente pega, né, sem tutorial algum, tá? Isso aqui não tem mistério. Mas é porque como tá muito empoeirado. Opa, aqui pegamos logo um. Olha, esse tipo de assunto eu comecei a querer compreender depois dos meus... esse tipo de assunto eu comecei a querer compreender uns anos para cá, tá? Não é um assunto antigo. Comecei a desenvolver essa fonte de estudo há um tempo para cá, um tempinho para cá. Uns tempos para cá, alguns anos para cá, é mais recente. Tá? Mas vale a pena também vocês conhecerem, tá? Para quem pratica já conhece, mas para quem não pratica vale a pena conhecer, tá? Bem, enfim, é uma sabedoria judaica, né? Vindo dos hebreus, muito antiga. Então, peraí, tem um povo aqui falando na frente. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Tá? Olha, bacana, legal, tá? Vale a pena vocês conhecerem. Eu não vou estar aqui entrando em detalhes, porque senão perde a graça, tá bom? Eu só sei que é bastante interessante para quem está querendo conhecer. E eu vou deixar... Bem, onde é que eu vou deixar? Vou fazer assim, eu vou separar aqui. Os que já estão limpos, vou limpar a caixa e vou recolocá-los. E com isso a gente vai dando também já uma outra... Aqui nós temos também um outro gênero mais também esotérico, tá?
vocês procurem saber também o que significa a visão holística sobre a vida. Olha, esse é um livro mais atual, né, que a gente conhece, foi até agora tema de filme 50 Tons de Cinza. Tá? Não li. Eu ainda não li, eu só sei que é o tema, eu já conheço, né? E não tive a curiosidade de acompanhar não, tá? Ele veio parar aqui, acho que é de alguém da família. Bom, mas eu ainda não li. Esse daqui tem que estar sem título, eu prefiro pular. Esse aqui interessante. Interessante. 20 mil, não sei se está dando para ler. 20 mil léguas submarinas. Júlio Verne. Muito interessante, fala desse Nautilus, que é um submarino que eles criaram, e dentro desse Nautilus você começa a aprender toda uma linguagem científica, né? Da oceanografia mundial, e para aquela época foi uma revolução esse trabalho do Júlio Verne. 20 mil léguas submarinas. Esse daqui é um livro que não é muito conhecido, tá, atualmente, mas ele fala de assuntos curiosos que poderiam e devem ter acontecido no mundo uma vez no decorrer de uma existência. Situações muito, muito difíceis e raras de acontecer na vida de alguém. Então, esses acontecimentos estão descritos aqui, nesse livro. Esse daqui é o Planeta do Senhor Samler, que fala sobre o campo de concentração no nazismo. Tá, mais cabala. Aqui é Pedro Bandeira, né? Enfim, uma literatura nacional. Pedro Bandeira com o seu Anjo da Morte. O Anjo da Morte, muito interessante, que é a continuação, se eu não me engano, da Droga da Sabedoria. Ou melhor, Droga da Obediência. Desculpa, gente, Droga da Obediência. Tá? Muito interessante de acompanhar. Pedro Bandeira. Esse daqui ainda não acompanhei, tá, gente? Lembrando que muitos desses livros aqui eu ainda não li, tá? Alguns eu não li ainda. Eu recebi e ainda estou para ler, tá? Interessante também esse daqui, tá? Mas vamos deixar esse daqui, é um estudo mais... Para quem gosta de Carlos Drummond de Andrade, tem esse aqui, Alguma Poesia. Tá, agora vou limpar. É importante deixar limpo, porque a gente vai tira a poeira do livro e não tira a poeira de dentro da caixa. Não adianta. Tem que limpar a caixa. Limpar os livros também. Mas eu vou deixar para depois. Vamos para cá. Aqui tem mais. E estamos chegando então aqui aos autores nacionais, aula magna, tá? Desse homem aqui. Tá? O que a aula magna fala? Fala de assuntos do interesse do Ariano Suassuna, né? Que é um autor muito conhecido, autor da Compadecida, a respeito de uma linguagem que ele desenvolveu, tá, ao longo do tempo, baseando nos estudos já da cultura popular. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei, se eu fui redundante, mas o Ariano Suassuna sempre tratou da cultura popular, tá? E é uma aula que ele dá magna. Ele fala de situações que ele já passou,
Esse daqui é um livro interessante que fala um pouco do meu passado, tá? Billie Jean King, Tennis to Win. Isso aqui é um livro em inglês, todo escrito em inglês, que era de uma pessoa que me acompanhou durante muito tempo, tá? É meu avô. E ele era praticante desse esporte também. E eu encontrei esse livro lá no acervo dele, tá? E o que eu posso dizer, só o que eu posso dizer a respeito desse livro de Billie Jean King, que foi uma jogadora de tênis durante muito tempo, muitos anos atrás, e ela revolucionou o tênis feminino. Na época, vencedora de Wimbledon, que foi um grande torneio, é um grande torneio na Inglaterra de tênis, e ela foi vencedora disso várias vezes. E ela escreveu esse livro, e depois que eu li esse livro, eu comecei a vencer mais as partidas. Interessante, né? Controlar melhor as partidas, a jogada, muito legal. Mais uma vez chegando Júlio Verne, muito bacana esse livro, Viagem ao Centro da Terra. Esse livro é geologia pura, com um pouquinho de... alguns dizem que são ficção científica, né? Outros dizem que isso realmente é possível. E você? Deixa no comentário, será possível Viagem ao Centro da Terra? Será que lá no centro da Terra existe uma nova civilização nos esperando e nos desafiando, quem sabe? Deixo aí a cargo de vocês imaginarem isso, pensarem e ler, por que não, esse clássico da ficção científica. Foi considerado ficção científica, mas é muito polêmico essa viagem ao centro da Terra. Olha esse daqui, tá? Esse daqui, Ken Kesey. Ken Kesey foi um escritor da psicodelia nos anos 60 e ele escreveu esse aqui. No cinema foi tremendamente, brilhantemente estrelado por o Jack Nicholson, né, o Coringa do Batman, o primeiro Coringa do Batman. Tá? E ele fez um dos personagens principais dessa obra. Tá? Vale a pena conferir também. Para quem gosta de histórias de manicômio, de tratamentos e como funcionava o sistema de saúde manicomial, vamos dizer assim. Eu não sei se existe essa palavra, mas que vem dos manicômios, na época, como eles tratavam esses tipos de problema. Na época, tá aqui, tá? Nesse livro aqui. Esse daqui também é um livro muito interessante que fala sobre uma energia mística que percorre toda a nossa existência corporal, através dos chakras, através de uma consciência espiritual. Vale também a pena. É uma entrevista feita pela Jenny Kiefer, tá? Para o Kup Krishna, que é um guru indiano. Um guru indiano de muita sabedoria, e ele está mostrando ali. Esse livro aqui, Sidney Sheldon, A Outra Face, foi um dos primeiros livros que eu li. Pra você ter uma ideia, e ele é um romance, né, com uma pitada de trama por trás. Pelo incrível que pareça, esse livro eu nem lembro como é. Pra você ter uma ideia de quanto tempo que faz que eu li. Foi um dos meus primeiros livros que abri para acompanhar uma história. Olha esse livro aqui, fantástico esse livro aqui. Mais um autor nacional muito bom, José Alcides Pinto. Os Verdes Abutres da Colina. Que livro fantástico, que livro maravilhoso, que conta histórias de aventura de um homem com todo um passado vindo de outras terras, as terras da Europa, né? Ele era um viajante português que veio parar em terras nordestinas e conheceu muitas mulheres. E foi considerado na época um garanhão. E por aí vai. O autor, um homem de muito estudo, muita capacidade, viajou para o Rio de Janeiro, foi diretor da Universidade Federal do Rio de Janeiro lá. Incrível,
José Alcides Pinto com os seus verdes abutres da colina. Vale a pena, gente, vocês conferirem, viu? Aí tá aqui o cara, entendeu? Olha aí, tá? Grande intelectual com essa obra que eu já li umas 3 vezes. Esse daqui é meu atual, que eu já estou lendo agora, o Traço, a Cor e o Mito, que fala sobre poesias e as diferentes formas de se escrever a poesia, levando em conta fatores mitológicos da cultura popular. Esse muito interessante também é a linguagem das cores, é porque o foco aqui não está muito bom, gente, mas então eu estou ajudando falando a linguagem das cores. Eu vou apoiar aqui para facilitar, tá? Mas pode ter certeza, a linguagem das cores, você com ele, a pessoa consegue entender melhor sobre como pintar, como apreciar uma cor e como essa cor começou na percepção humana. Por que ela existe, e qual é o significado desse reflexo. A linguagem das cores. Isso é só uma entrada para que a pessoa tenha uma noção mais ou menos do que se trata, mas tem muito mais coisa escrita, né? São muito outros assuntos. Vários assuntos que abordam a linguagem das cores, tá? Não é só isso não, isso é apenas para a gente ter uma noção do que se trata. Olha só, tá? Palavra Escrita é um livro para quem gosta, para quem tem curiosidade de conhecer como funcionou a imprensa na época, desde Gutenberg até hoje. E é fantástico porque daí você começa a ter uma noção básica do que é se publicar, editar, criar em cada lugar do mundo, né? É uma forma diferente de você encarar essa atividade, essa arte. Isso aqui é um livro maravilhoso que fala sobre anjos, tá? Mas eu pretendo não entrar nesse tema agora. Para quem gosta de xadrez, sabe, gente, lembre que você não vai conseguir jogar um xadrez de verdade se você não estudar os fundamentos do xadrez, tá? Você não vai conseguir jogar um xadrez de verdade se você não entender do jogo xadrez. Senão vai virar apenas um jogo de comadre, sem nenhum aprendizado e sem fundamento, e sem nenhum aprendizado, e com isso sem proveito algum. Muito bom também, né? Esse livro aqui, Joaquim Manuel de Macedo, tá dando para ler, né? Tá um pouco embaçado, gente, o foco tá meio comprometedor, perdoem, tá? Leve em conta que tá dando um maior trabalho pra gente fazer, tá? Criar esse conteúdo para deixar para vocês. Mas o material realmente, meu papai, a gente dá um jeito, né? Com a magnífica compreensão de vocês. Esse daqui é um livro, olha só o estado do livro. Mais uma pegada de esfacela na minha mão. Tadã! Eu ia falar sobre ele em outro vídeo, tá? Mas eu vou aproveitar a levada, tá? Que já estamos com 16 minutos, tá bom? Então, pessoal, esse daqui é um livro onde, através dele, você tem uma noção do que foi aquelas antigas civilizações ali no Peru, tá? Entre os incas mais os astecas, para ser mais preciso. Mas vai saber o que é toltecas. Isso aí pergunta aí
um estudioso das culturas antigas, das antigas civilizações, melhor dizendo, o que é um tolteca. Entendeu? Fala sobre o Estreito de Bering, a possibilidade dos esquimós terem migrado aqui para as Américas, ou melhor, dos orientais também terem migrado para as Américas, e daí originado toda aquela classificação dos troncos indígenas que a gente conhece hoje. É uma viagem às raízes das culturas de povos de terras tropicais, por exemplo. Vamos ver o que mais temos aqui. Deixa eu focar melhor. O Caçador de Pipas, tá? Já foi também feito um filme com ele, né? Através desse livro, que se passa no Oriente Médio. Eu dei uma olhada muito rápida e esse livro eu ainda não li, curioso, né? Mas para quem quiser conhecer, tá aí. Esse livro também aqui eu ainda não li, fala sobre a Era da Incerteza, também ainda não li nem o prefácio dele. Esse livro aqui, você vai ter, através desse livro, vai ser apresentado todo o assunto relacionado a essa palavra aqui que vocês estão vendo, né? Que nada mais do que as formas que nós temos, né, de se comunicar como seres humanos, seres humanos com hábitos e impulsos da nossa própria natureza, né? Então você vai ter uma oportunidade de conhecer um pouco esse assunto e com isso dominar melhor, né, o nosso lado mental, de coordenação, né, de linguagem corporal também, tá? E gestual, tá? É um livro de comportamento de uma maneira geral. Vamos ver aqui outros. Esse daqui é um livro que fala sobre também cultura e folclore, tá? E através de ilustrações de artistas famosos brasileiros, né? Artistas nacionais, né? Que é por o Dorian Gray, né? Desde a arte de Dorian Gray, muito interessante. Porque ele descreve, junto com as poesias, tá? Não sei se vocês perceberam, eu tive que mudar o pano, então, porque, como eu disse, estamos de mudança, então tive que utilizar o pano para outros fins, para limpar outras coisas, e aí eu substituí por esse daqui, tá bom? Isso é um detalhe, né? É um detalhe besta. Então, como eu disse para vocês, dos Encantados, é um livro muito vendido, inclusive. Muitas pessoas, elas adquirem o Encantado porque ali você encontra todo um acervo, aqui, um acervo da cultura popular, do folclore. Então, para todo mundo que estuda isso, professores gostam muito de ter esse tipo de material em casa. Ou se não gostam de ter, já ganharam de presente, porque aqui você vê muitos autores famosos que escreveram poemas, sempre em forma de poemas. Autores diferentes, né? Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar quando vocês adquirirem. Chegando nos livros mais grossos, né? Só livrão. Agora aqui, ó. Opa, né? Mas, na verdade, nós temos que se aprofundar no que está escrito dentro dele. Não é nem que demore muito tempo para você ler aquele livro, é melhor que você sempre tenha paciência e nunca seja afobado, então ganancioso a ponto de devorar um livro e
sabe, só pelo fato de que você aguenta a leitura, tá? Em que na verdade ali você não conseguiu processar nada, nem entender, muito menos entender o que o autor está dizendo. Esse livro de filosofia é bacana, tá? Porque ele traz muito assunto, muitos assuntos na matéria. Você tem uma ideia de todo o assunto da filosofia, do gênero, todo o assunto de filosofia aqui. Até que ele é grossão. Serve tanto para consulta quanto para você descobrir ele mesmo, de cabo a rabo. Olha esse aqui, ó. Olha a situação do livro, tá? Um livro que foi doado, tá bom? Eu recebi esse livro de uma pessoa que não queria mais. Ele tinha bastante livro desses assuntos, então ele resolveu jogar fora alguns e eu uma vez disse que se fosse jogar algum material, não, ele ficou sabendo que eu gostava de ler, né? Então no dia que ele jogou esse material fora, ele lembrou de mim, lembrou da gente, e aqui está essa literatura que fala sobre, esse livro que fala sobre a arte, né? A arte no mundo, tá? Então, sobre teoria da história da arte no mundo, se você quiser saber, tá? Pode vir por aqui. Olha, é Vênus, se eu não me engano, ou então uma referência. Chegamos finalmente à parte dos livrinhos didáticos. Livrinhos que você pode encontrar na escola quando você estiver se formando no ensino médio. E para quem já se formou, já deve ter adquirido ou então estudado num desses. Esse livro eu resolvi comprar, comprei num sebo, e porque eu queria me aprofundar na matéria. Eu estava interessado em cursar geografia, né, diferente de hoje, então tanto que eu não concluí. Mas foi bom porque a partir daí eu comecei a conhecer mais a geografia, porque esse livro aqui é a geografia brasileira, tá? Deixa eu botar esse outro aqui, e essa daqui é a geografia, não precisa nem dizer, né? Então, para que serve a geografia? Perguntas como essa, é um livro bem didático e básico, mas ele te dá uma abrangência do assunto. A geografia política e cultura é geografia, política e cultura das fronteiras. O estado e o território, uma linguagem geográfica. Você pode adquirir nesse livro aqui. E chegando agora nessa parte aqui já no corredor, eu estava descascavinhando aqui essas caixas e encontrei uma dessas, cheia, tá, de livros doados também. Vamos dar uma olhada? Esse daqui eu prefiro tirar porque não tem o título logo de cara. Conselhos para a Juventude. Eu olhei muito rápido esse daqui, mas parece que se trata da literatura de cordel. Então, para quem gosta de cordel ou quer conhecer literatura de cordel, aqui já pode ser um começo, tá? Eu vou até dar uma olhada melhor nisso. Li
li uma vez, uma única vez. Grossinho, viu, gente? Olha só a espessura do trabalho do cara, né? E eu li aqui um pouco da biografia do autor que aparece. Ele não tem nenhuma ligação, engraçado, né? A princípio com a literatura. Ele estudou artes visuais, parece o design, se eu não me engano, parece que foi artes visuais, e terminou com uma obra, fazendo uma obra de literatura. E conseguiu fazer isso aqui, viu, cara? Muita coisa escrita aqui, e fala sobre a história de um outro acontecimento que está sempre paralelo ao nosso aqui na Terra, que é a guerra das forças angelicais com as forças das trevas. Então, a Batalha do Apocalipse basicamente fala sobre isso. Claro que ele dá um apanhado das características de cada personagem, então aí você acaba conhecendo o que é arcanjo, o que é anjo, o que são demônios, o que é elementos ligados a esse tipo de assunto. Para quem gosta, é bom ficar ligado. Esse daqui eu não pude deixar de mostrar, porque é de um autor, Jean-Paul Sartre, que foi na época de 60 ou até antes, um francês. Jean-Paul Sartre, que é um filósofo, que através dos trabalhos dele ele conseguiu aí ser evidência naquela época. Um grande autor, vale a pena a gente descobrir um pouco da filosofia dessa grande sabedoria de Jean-Paul Sartre. Esses foram alguns dos livros que eu costumo ter comigo sempre, né? Eu poderia estar aqui mostrando mais alguns, mas são... Então, bem, são livros que eu tenho aqui comigo. E é importante, pessoal, lembrar do seguinte: não adianta você ter um escritório com uma estante cheia de livros, sabe? Livros daqueles que parecem enciclopédias, como a gente vê em muitos vídeos. Quem acompanha sabe do que eu estou falando, né? Grandes pessoas, grandes professores, quando vão ali ministrar suas aulas, nos vídeos, a gente costuma ver atrás aquela, sabe, ruma de livros, certo? Em que às vezes não vai ser utilizado, são livros de consulta, são livros de grande conteúdo, importantíssimos, mas isso, gente, você consegue em outras fontes também. Hoje em dia quem não conhece? Na verdade ali é um detalhe ou outro que ele vai procurar investigar, que ele vai procurar pesquisar, são livros de consulta. Tá? Muitos ali, aquela maioria daqueles livrões grossos, eles parecem mais enciclopédia, são livros para única e exclusivamente uma consulta ou duas durante toda uma longa trajetória do material. É muito melhor você ter poucos livros bem lidos do que ter muitos livros que jamais foram compreendidos. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que deve compartilhar. Com quem você acha que gosta de livros e aprecia. Que seja por hobby, eu também faço. Muitas vezes. Um hobby. Obrigado mais uma vez. Aqui é Fred Santiago se despedindo. Até mais.